O tema do vídeo de hoje é morrer no primeiro dia de trabalho. Foi destino? O que você tem a dizer? Posso morrer no meu primeiro dia de trabalho? Digam a sua resposta, os seus comentários. Posso? É claro que você pode morrer no seu primeiro dia de trabalho, porque ninguém pode prever um acidente. Ninguém pode prever um acidente, mas podemos evitá-lo, desde que aplicamos a prevenção, desde que sejamos prevencionistas nos locais de trabalho, na residência, onde você estiver, na viagem, no seu lazer, no seu final de semana. Devemos ser sempre prevencionistas, aplicar a prevenção. E quando temos um olhar criterioso, atentando também a cumprir as normas trabalhistas, né, as leis trabalhistas, as leis de segurança, como são as NR, quando a gente atenta ao cumprimento das normas, nós estamos o quê? Aplicando a prevenção e vamos colher sempre resultados positivos, que são vidas preservadas. E quando nós jogamos na sorte, o resultado sempre vai ser como esse, no qual agora eu vou tecer meus comentários aqui nesse vídeo, de uma jovem de 24 anos que perdeu a sua vida agora recentemente, agora no dia 6 de agosto, na cidade de Jataí. Estava ali usando uma lavadora de alta pressão e teve um choque elétrico, né? Quantas pessoas perdem a vida por choque elétrico, né? Então os acidentes acontecem de várias formas, né? Por quê? Porque nós não conseguimos identificar o perigo e eliminar os riscos, né? Então toda atividade, mesmo que seja perigosa, a eletricidade é perigoso, mas desde que eu elimine os riscos, vai se tornar uma atividade segura. Então precisamos entender esse conceito de perigo e risco. Quando eu entendo esse conceito, eu consigo levar a prevenção nos postos de trabalho, e então o ambiente de trabalho vai se tornando um ambiente seguro e vidas vão sendo preservadas, e temos a garantia de que o trabalhador ali, ele vai voltar para sua casa com a sua integridade física íntegra, né? Agora, quando nós não se atentamos na prevenção, os resultados quase sempre são isso. E vamos entender um pouquinho de estatística, mas antes também quero mostrar um vídeo que aconteceu também com uma outra pessoa, né, uma cozinheira, salvo engano foi um ano passado, também perde a sua vida num acidente de trabalho. Então você pode morrer no seu primeiro dia de trabalho. Isso é uma estatística, que o acidente de trabalho ele não acontece por acaso, né? É um fator surpresa aí. Essa cozinheira de 36 anos morreu após a explosão de uma panela de pressão na cidade de Mogi Guaçu. Alminda Maria Teixeira. Nesse momento ela está colocando aí uma luva de manuseio de alimento. E quando essa outra pessoa passa, essa outra funcionária, nesse momento a panela explode. Aí já podemos ver que ela já cai ali no chão, né, já praticamente sem vida. Então, está aí mais um exemplo, né? Dos vários exemplos, né, de trabalhadores que morreram e perderam a sua vida no seu primeiro dia de trabalho. Então aqui está a reportagem, independente se foi no primeiro dia ou não. Eu quero dizer o seguinte: quando nós jogamos na sorte, quando não se aplica a prevenção, o resultado a se colher são resultados como essa notícia que estamos agora aqui lendo, né, dessa jovem como Renata Ferreira Lopes, né, de 24 anos, perde a sua vida no seu primeiro dia de trabalho. Independentemente, isso não foi o destino dela. Deixar claro, não foi, era o destino da Renata perder a sua vida no seu primeiro dia de trabalho. Era o destino daquela cozinheira que nós vimos no vídeo, de perder também seu primeiro dia de trabalho? Não, era o destino de quantas outras pessoas perderam suas vidas no primeiro dia de trabalho. Então, independentemente de ser o primeiro dia, de ser no segundo, no primeiro mês, no primeiro ano, acontece no Brasil, milhares e milhares de acidentes de trabalho acontecem diariamente. Por quê? Porque
jogamos na sorte. Então nós não podemos jogar na sorte, nós precisamos reverter esse quadro, precisamos levar informação, trazer para as pessoas, dizer, nós precisamos sim se conscientizar com relação à prevenção. Temos que ser prevencionista, independente se seja no local de trabalho, se seja no trânsito, seja na sua casa, aonde você estiver, se seja no seu lazer, se seja na sua viagem de férias, aonde você estiver, precisamos ser prevencionistas. Isso tem que estar dentro de nós. Nós precisamos buscar cativar essa cultura de ser prevencionista e ter um olhar sempre mais criterioso. Porque muitas das vezes aquilo que está invisível, às vezes, por exemplo, como a eletricidade, ela é um inimigo invisível que você, muitas das vezes, passa despercebido por nós não darmos, às vezes, não ter um olhar crítico e maioria das vezes acontece na nossa casa, a gente for ver quantos risco existe voltado à eletricidade e que passa despercebido porque nunca aconteceu. Aquele velho ditado, nunca aconteceu comigo. Ou eu já tomei um choque elétrico e não aconteceu nada. Depende, o choque elétrico depende de vários fatores, depende da potência, do caminho por onde passou, do tempo, tudo. São vários fatores, depende da pele, se a pele estava seca, se estava úmida, se tinha água ainda, o risco ainda é maior, entendeu? E nesse caso aqui, ela estava usando uma máquina, uma lavadora, né, de alta pressão, que trabalha com água. Então temos que ter essa preocupação. Quantas pessoas já morreram usando a lavadora, podemos dizer assim também. Tem a famosa bomba sapo, que assim, eu posso dizer, eu presenciei, assim, não estava atuando como na área prevencionista, mas eu atuei há alguns anos atrás, estava na cidade de Pindamonhangaba, né? Eu presenciei o resgate de um colaborador de 17 anos, fazendo uma limpeza numa caixa d'água, e ele, infelizmente, entrou lá com a bomba sapo ligado, e essa bomba estava com fuga elétrica, e ele morreu eletrocutado. Um trabalhador da área elétrica, isso você vê, isso ainda é pior, muito mais agravante, né? Ele tinha conhecimento, conhecia os riscos, né? Talvez jogou na sorte ou o excesso de confiança, como sempre acontece. Acredito que não foi isso que aconteceu com Renata, uma moça nova, uma mãe, uma esposa, no início da sua vida laboral. Talvez faltou para ela treinamento, ou agora é o seguinte, aqui no vídeo eu vou tecer meus comentários e dizer o seguinte: ela era uma diarista, era uma prestadora de serviço, mas não isenta o contratante de suas responsabilidades com relação à prevenção. Então, que sirva também de alerta quando formos contratar alguém. Vai chegar o cara aí, vai instalar antena de TV na sua casa, vai trazer os cabos de internet, né? E muitas das vezes os colaboradores entram, principalmente em trabalho em altura, às vezes não usam cinto de segurança, não marcam a linha de vida, e saiba que se alguém se acidentar dentro da sua casa, da sua residência, você é corresponsável porque você é o contratante daquele serviço. Ok? Então vamos aqui para a reportagem. Diarista perde sua vida em seu primeiro dia de trabalho fazendo o que milhares de pessoas fazem todos os dias, diz a polícia. O caso está sob investigação. Era o seu primeiro dia de trabalho e ela perdeu a vida de maneira trágica, fazendo o que milhares de pessoas fazem todos os dias. A vítima foi identificada como Renata Ferreira Lopes, uma diarista de 24 anos, veio a óbito após receber uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza da calçada de um quintal, com uma lavadora de alta pressão na cidade de Jataí, no sudoeste goiano. No último sábado, então 6 de agosto, Renata faleceu e o delegado informou que o corpo apresentava lesões de choque no braço. Marlo acrescentou que será realizada uma investigação para apurar se o proprietário da casa onde a vítima trabalhava possui alguma responsabilidade no trágico. Aqui ele colocou incidente, essa reportagem aqui, vou corrigir isso daqui, na realidade não foi um incidente, foi um acidente fatal, ok? Então vou fazer aqui a minha observação
o jornal, a fonte, eu vou passar aqui a fonte da onde trouxe a reportagem, está dizendo que foi um incidente. Na verdade não foi um incidente, foi um acidente, né? Um incidente é quando não existe nenhum dano físico e nem um dano material. Então a gente considera como um incidente. Nesse caso foi um acidente fatal e o topo da pirâmide de Flankbird, né? Lembra lá? Cada 600 incidentes vai gerar 30 acidentes com danos materiais, 30 acidentes com danos materiais, 10 acidentes leves e 10 acidentes leves, um grave ou fatal. E aí, digo, no seu primeiro dia de trabalho, foi uma fatalidade? Não foi uma fatalidade, né? Ela está dentro de uma estatística, independente de ser o primeiro dia ou não. Essa estatística, ela infelizmente continua crescendo no Brasil. Por quê? Por falta de prevenção, por falta das empresas, dos contratantes de serviço, ter um olhar crítico com relação à prevenção e à segurança daqueles que vão trabalhar, seja na sua empresa ou seja em sua residência. Foi então que, aí fala o seguinte, Renata deixou para trás, né, o esposo e suas 2 filhas. Conforme informações da polícia, de acordo com a polícia científica, o marido de Renata notou que ela não estava se comunicando há muito tempo. Preocupado, então decidiu pular o muro para procurá-la. Então foi que ele encontrou caída num corredor próximo à lavadora de alta pressão. A polícia científica realizou a perícia na cena do acidente, coletando a mangueira e a lavadora para análise detalhada. O corpo de Renata foi então encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames e procedimentos necessários. A fonte dessa reportagem é esse portal que fala mulheresinteressante.com. Então, foi extraído de lá essa reportagem que aqui estou trazendo aqui nesse vídeo aqui no canal RSEG Gestão SSMA. Eu dei uma olhada também aqui num portal que traz estatística de Jataí. No ano de 2022, então, em Jataí teve lá 266 notificações de acidente de trabalho, que foi a abertura de CAT, e teve 3 óbitos. Teve 3 acidentes fatais lá em 2022. Esse aqui é muito legal, esse portal chama Smart Lab. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você que é profissional da área de segurança, eu quero buscar estatística, você vai trazer estatística aqui do Brasil, por cidade, por estado, por região, vai trazer todas as estatísticas. A gente precisa, para quem trabalha muito com estatística, quero buscar estatística de acidentes da cidade aqui de Campo Grande. Então vou buscar aqui e vai trazer para mim os acidentes e os acidentes, as notificações de CAT, quantos acidentes teve fatais, né? Então assim, aparentemente parece ser um número baixo, né? Também eu não pesquisei aqui, a gente precisa ver qual a quantidade de habitantes que tem em Jataí, né? Eu acredito que seja uma cidade pequena, então relativamente essa estatística de 3 óbitos poderia ser, vamos dizer que foi baixa. Na realidade, qual é o objetivo da prevenção? A gente fala, é 0, né? Que ninguém venha se envolver no acidente, que nunca venha acontecer um acidente fatal. Por isso que a gente precisa sempre pensar lá na prevenção, na base da pirâmide, tratar os incidentes. E quando eu trato os incidentes, eu trabalho na base da pirâmide, da estatística lá de Flankbird. Então isso vai fazer com que não vou chegar no topo quando, infelizmente, estou trazendo essa reportagem que é um acidente fatal. E quando chega nessa fatalidade, nesse acidente fatal, significa que muita coisa deixou de acontecer, a prevenção se perdeu, isso infelizmente. Então vou deixar o link na descrição desse vídeo, do portal Smart Lab, porque às vezes a gente vai lá no Ministério do Trabalho e não consegue achar, é muito difícil, complicado achar uma estatística. Então esse portal é muito bacana, até os órgãos de imprensa sempre buscam as informações lá no portal Smart Lab. Então, pessoal, agora eu vou fazer, falei que ia tecer meus comentários, vou tecer meus comentários. O que poderia fazer com que Renata estivesse viva hoje? Por exemplo, ela está trabalhando com uma lavadora de alta pressão. Eu acredito que todas as casas deveriam ter um DR. Se aquela extensão
da lavadora estivesse conectada ali, plugada, podemos assim dizer, num quadro, numa tomada que estivesse ligada a um quadro com DR, ela hoje estaria viva. Porque o que o DR faz? Ele trabalha, quando há uma sobrecarga ou quando um aquecimento, tudo, de qualquer forma ele vai instantaneamente desligar, né? Então, assim, a pessoa nem consegue, nem percebe que, falou, tomei um choque. Não toma. Se tiver o DR, você não vai tomar choque, porque instantaneamente, você nem percebe, ele já desarma. Então, hoje, em nível de segurança com a eletricidade, o DR, ele faz isso daí. Hoje é obrigado em norma, né? Principalmente em empresas, né? Nas empresas são obrigados, todos os quadros elétricos têm que estar protegidos com esse dispositivo DR. Ok? Então, se estivesse na residência, Renata estava viva. Mas tem outras observações. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui? Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança no trabalho. Que aqui vai abranger esse parágrafo da NR1, ele está abrangindo as demais normas, né? São as demais normas. Por exemplo, aí nós podemos ver, pegar a NR6, né? Ela tinha o EPI, a empresa, no caso, mas ela era uma prestadora, né? Muitas vezes ela era uma prestadora de serviço, talvez era um MEI, trabalhava, era por diárias, etc, etc. Mas o dono da residência, ele é contratante, então ele é corresponsável, sim. Então ele teria que, por exemplo, se ele não fornecesse, mas teria que cobrar. Não, na minha casa, preciso que use os EPIs. Por exemplo, se ela estivesse, talvez, usando uma bota de PVC, uma bota isolante de borracha, talvez ela não tinha tomado esse choque elétrico, talvez estava viva, com certeza estava viva, talvez tinha também já protegido ela de tomar esse choque elétrico. Precisa ver a extensão, como é que estava a extensão, tinha emenda nessa extensão, né? Estava com água, então a água, ela é condutor de eletricidade e também vai aumentar, né, a questão dos danos com eletricidade. Então o risco é muito maior se você está com o corpo molhado, tem a resistência do corpo. Então, por isso que a eletricidade é um inimigo invisível. E vários fatores, existem N fatores que pode levar a um choque elétrico, né? Tipo assim, nenhum choque é igual ao outro. Então essa tese de que eu era 120, era 220, foi um choque e não aconteceu nada, gente, isso é coisa que não é admissível, podemos dizer, inadmissível aceitar uma coisa dessa e cair nessas conversas. Então, gente, não existe, porque o choque existe vários fatores, depende do tempo, por onde a corrente passou. Então, assim, para a gente ter ideia, assim, são 20 mA, por exemplo, que é uma coisa muito baixa, depende se ele passar pela corrente, passar pelo coração, pode levar a pessoa a óbito, entendeu? Então, assim, o choque elétrico, a eletricidade, nós precisamos ter uma atenção redobrada, porque é um inimigo invisível. Eu não vejo, talvez, eu vejo uma tomada que está com defeito, né? Uma tomada com uma extensão com emenda, um equipamento com uma manutenção irregular. Às vezes foi aberta, por exemplo, a lavadora de alta pressão, ela tem ali algumas vedações, talvez foi retirado, foi uma manutenção mal feita. Mas, assim, em nível hoje de segurança com eletricidade, eu estou dizendo assim, o DR, se tivesse um DR, isso é importante, né, para quem estiver assistindo esse vídeo, se você não tem na sua casa, é importante, tenta colocar, chama o eletricista, faz lá um orçamento, isso vai evitar um problemão, você ter um DR lá na sua casa, coloca lá, você pode até mesmo estar garantindo a segurança dos seus filhos, principalmente quem tem filho pequeno. Então, eu acho que isso deveria ter uma lei e obrigar que todas as residências tivessem o dispositivo DR. Eu sei que nos condomínios já existe, né? Já é obrigatório ter. Ok? Mas é questão das normas, de responsabilidade, né? A questão de EPI, né? Se tivesse, talvez tinha também, ela poderia hoje estar viva, né? Junto com... viva, diga assim, cuidando dos seus filhos, do seu esposo. É muito triste, muito triste. Então, existe vários itens, várias coisas que poderiam ter sido feitas, que aí se perdeu o que? A prevenção.
que passa despercebido. Nós precisamos trazer, meu objetivo, qual é o objetivo desse vídeo? Trazer para você, meu amigo, para você que está aqui nesse canal assistindo, trazer um olhar, sermos mais criterioso, né? Então, vai contratar lá uma pessoa para trabalhar, fazer uma obra na sua casa, está lá fazer uma pintura. Temos que cobrar que seja cumprido as normas de segurança. Tem que se cumprir e fazer cumprir, né? Eu contratei uma empresa, eu estou isento. Não estou isento, eu sou corresponsável. Se alguém se acidenta dentro da minha residência, eu sou responsável por aquele acidente. Ok? Então isso aqui não vai isentar o dono da casa e está isento. Não, a investigação vai dizer que ele não está isento, ele tem as suas corresponsabilidades, provavelmente ele vai responder por esse acidente. Mas infelizmente, eu digo assim, o que pode se fazer? Já foi. A Renata não vai voltar mais à vida, infelizmente, né? Uma jovem no início da sua vida laboral, né? Deixa 2 filhas pequenas que vão crescer sem referência da mãe. Então, ela poderia estar viva hoje. Sim, poderia, né? Então, eu quero dizer, a conclusão disso aqui foi uma fatalidade. Era o destino da Renata? Não era como daquela cozinheira que nós vimos no vídeo da explosão, né, da Vilma. Era o destino dela, aquele dia dela morreu também no primeiro dia lá com a explosão? Não. Consegue me entender? Então, gente, esse vídeo, estou tecendo esses comentários, mas também para tentar chamar a atenção um pouco mais para prevenção, para tentarmos aos cumprimentos das normas de segurança, né? Que é obrigado a se cumprir, que muitas das vezes passa despercebido, porque jogamos na sorte, porque nunca aconteceu na minha empresa, nunca aconteceu na minha residência. Isso é besteira, né? Isso é paranoia. O pessoal diz isso daí, né? Isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Sempre fiz assim, deu certo, né? A gente ouve muito essas frases aí negativas, que vai contra a prevenção, a saúde e segurança no trabalho. Então, gente, é esse vídeo, isso que eu gostaria de deixar nesses meus comentários. Não podemos aceitar que foi uma fatalidade. Nós precisamos o quê? Reduzir isso. Precisamos baixar esse índice de acidente no nosso país, que lamentavelmente todos os dias ceifam vidas, né? Anualmente são milhares de vidas que são ceifadas. São pessoas que saíram de suas casas para buscar o sustento, para levar um conforto para sua família, para os seus filhos, e não voltam mais. Por quê? Se perdeu a prevenção. Porque nos locais onde estavam trabalhando não tinham essa preocupação, não tinham um olhar crítico voltado à segurança dos profissionais, dos trabalhadores que ali estão. Então, para nós na área de segurança, para quem também não é, ou para quem está formando, está indo para essa área agora, não podemos aceitar isso. A gente não pode deixar que foi só simplesmente mais um acidente. E assim vai continuar acontecendo dia após dia. Mas nós precisamos reagir, nós precisamos trazer, por isso que eu estou trazendo esse vídeo, trazer isso aqui no meu canal, com uma forma também de protesto, uma forma de protesto de que as pessoas, né, tenham um olhar mais criterioso, sejam prevencionistas, para que, né, as vidas dos nossos trabalhadores, né, das pessoas sejam poupadas. Então, assim, existem várias normas, né, eu estou dizendo aqui, todo mundo que contrata o trabalhador, a empresa, ou você tem uma residência, vai contratar alguém para fazer um trabalho na sua casa, temos que atentar ao cumprimento das normas, né, EPI, NR10, trabalho em altura, espaço confinado. Então, eu tenho que atentar às recomendações dessas normas, para que as pessoas não venham se acidentar. E lembrando que se acidentar, a empresa é responsável, ela não está isenta de responsabilidade. Como eu contratei alguém, contratei uma empresa, eu sou corresponsável por aquela empresa
no qual eu sou o contratante. Ok, gente? Então, cobre isso na empresa, busque ter um olhar mais criterioso, não aceite que as pessoas joguem na sorte, porque quando jogamos na sorte, infelizmente, são os resultados que às vezes se colhem. Ok? Então, gostaria de deixar aqui também, né, os familiares, né, as nossas condolências, né, para Renata, para suas 2 filhas e para o seu esposo. Deixar aqui um texto bíblico, né? O que podemos dizer, né? A sua vida se perdeu, mas temos a certeza, né, de que sua alma, né, vive a vida eterna, né? Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. João 11, 25, 26. Então, assim, eu, embora creia, assim, a sua vida poderia ter sido poupada, né? Poderia ter sido poupada se tivesse no seu local de trabalho, tivesse ali aplicado a prevenção, se o dono da casa tivesse talvez um olhar, talvez não podemos aqui, gente, trazer acusação, tá? Porque às vezes faltava até informação, às vezes não tinha, passa despercebido. Às vezes, se eu pegar nas residências, gente, muitas das vezes as pessoas não têm essa noção, não têm essa preocupação. Eu estou falando assim porque eu sou da área de segurança, mas quem não é, muitas das vezes acha normal, né? Eu acompanho obras, presto consultoria para empresas e vejo que quantos riscos acontecem, as pessoas estão envolvidas ali no dia a dia, nas suas tarefas, e passa despercebido, e muitas das vezes vai se tornando algo normal, né? As pessoas não conseguem enxergar o perigo que está em volta. Por exemplo, a eletricidade. A eletricidade é perigoso, mas os riscos, eu preciso eliminar o risco, que é o risco de choque elétrico, né? Então, se eu elimino, eu vou evitar que um acidente, que uma tragédia venha acontecer, como aconteceu, infelizmente, né, com essa jovem de Jataí. Então, eu quero dizer o seguinte, fazendo minhas conclusões finais, né? A sua vida física, né, infelizmente, não teremos mais de volta, mas temos a certeza, né, que a sua vida espiritual, né, que ela reina nesse momento, reina nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então é isso daí. Peço a você, meu amigo, minha amiga, que inscreva aqui em nosso canal, assine o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Quando chegamos ao trabalho, será que estamos mais seguros? As estatísticas mostram que sim, mas mesmo assim, muitos de nós podem perder um olho ou um membro. Podem levar uma queda. São atropelados. Ou fazem algo estúpido que nos custará a vida inteira. Mas por que nos arriscamos a ser mortos ou a ser severamente machucados no acidente de trabalho? É porque tomamos mais decisões geralmente porque estamos com pressa ou por falta de planejamento e confiamos na sorte. Toda fatalidade começa com um ato inseguro. De acordo com as estatísticas, 1 em cada 2 milhões de atos inseguros resultam em morte. Embora geralmente ocorram aproximadamente 240 mil acidentes iminentes, 20 mil ferimentos ligeiros e 400 ferimentos graves, que por vezes resultam em morte. É claro que você pode morrer no seu primeiro dia de trabalho, porque ninguém pode prever um acidente. Um comportamento inseguro é uma forma de aposta. Em algumas ocasiões, ganhamos, mas quando perdemos, perdemos feio. E podemos perder tudo.